Abre o seu coração, seja reverente. Quanto menos você puder sair, é melhor. Senhor, nosso Deus, amado Pai Celestial, nós te agradecemos por tua presença, por este bom tempo juntos com os teus filhos. Te agradecemos por conhecermos a verdade que nos libertou. Te agradecemos por nossa salvação. Te agradecemos por estarmos juntos com os teus filhos, não só neste lugar, mas nesta jornada rumo à eternidade. Fale conosco nesta manhã. Tu conheces as necessidades, também as fraquezas de cada um de nós. Tu podes fortalecer o elo fraco. Podes igualá-lo para que todos os elos sejam iguais. Deus, fale-nos sob a unção do teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça permaneça conosco. A sua graça está conosco. Agradeço a Deus que deu ao pastor Paulo esta direção para ocupar este espaço, este lugar, nesta hora. E se foi Deus que assim dirigiu, Deus também se ocupará de te abençoar. Mesmo aqueles que estão em conexão pela internet são o alvo das bênçãos de Deus. Nós vamos ler a Bíblia, vamos nos colocar de pé. É no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Nós vamos ler 2 versículos iniciais. Primeiro livro de Samuel, 17, versículo 10 e versículo 11. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Amém. Podem se assentar. Eu desejo iniciar esta escola, este estudo, uma frase do profeta, que diz: nossas condições estão fracassando. A maioria conhece esta frase. E se nossas condições estão fracassando, nós precisamos de algo que não fracasse. Certamente, então, isto está além das nossas condições. Eu estava olhando essas crianças quando o irmão
Almir estava tendo a escolinha e me vem, como certamente vem para as mães e os pais, estas crianças 10 a 15 anos depois. O que será? Como será? O profeta chorou pelas suas crianças quando disse que elas, suas filhos, tinham que encarar esse mundo, essas condições. E agora é tão bom, criança pequena. Há algum tempo um casal veio para a sua criancinha ser dedicada ao Senhor. Criancinha, nenê, nos braços da mãe. E eu disse, esta é a melhor idade. Mas por que a melhor idade? Porque nessa idade você domina a criança. A criança está vestida, é um nenê, com a veste que a mãe queria que estivesse. Mas 15, 20 anos depois, ainda é, ainda pode, ainda se sujeita, ainda domina. Meu Deus, nossas condições estão fracassando. O que já ouvimos desde ontem, tudo faz parte de ensino e aprendizado. Mas o que eu quero falar está ligado ao que esse filisteu disse: hoje eu desafio as companhias de Israel. Desafio. O pastor José Carlos já leu uma parte da mensagem, somente uma vez mais, onde ele leu a palavra desafio. Desafio, e alguém é desafiado, e alguém está desafiando. O desafiante e o desafiado. Olhando este quadro da Bíblia, está escrito, como lemos, o rei e todo Israel, ouvindo estas palavras do filisteu, se espantaram e temeram muito. Até o rei ficou com medo, o chefe do exército ficou com medo, todo Israel ficou com medo, porque estava sendo desafiado o exército do Deus vivo. Você já pensou? Quem ousa desafiar a Deus? Mas esse homem, porque Deus estava representado no exército, dizendo a Bíblia que é o exército do Deus vivo. No versículo 16 do mesmo capítulo diz: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Todo dia, 40 dias. De manhã e à tarde ele desafiava. Talvez explicaria: a minha proposta é boa. Nós estamos em pé de guerra. Guerra que pode levar muitos
a morte. A minha proposta é só um, talvez nem morra, mas seja dominado pelo outro, e o restante também será dominado. É melhor morrer um do que muitos. Se fosse. Você olha no versículo 24, mesmo capítulo. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Todos. E agora, aonde está o que representa o exército do Deus vivo para encarar esse desafiador? Todos tinham medo, fugiam. 40 dias, 2 vezes por dia, ele se apresentava, bradava, gritava. E agora? Nós notamos no versículo 43. Disse, pois, o filisteu a Davi, um cuidador de ovelhas de seu pai, um sem armadura, um sem treinamento, vem e o filisteu diz a Davi: sou eu algum cão? Que valor você me dá, Davi? Quer dizer, um cão que por você seja morto? Para tu vires a mim com paus, sem uma arma adequada? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Ainda bem que essa maldição não pegou em Davi. Essa maldição não pega em você, ela não pega em nós. Qualquer maldição pelos seus deuses contra nós não nos atinge. Agora, lemos mais um pouco aqui no 45. Aí, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Agora, hoje mesmo, ele diz: o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei. Ô Davi, você acha que eu sou um cão? O que você acha que eu sou? Eu desde pequeno eu fui treinado em combate, em guerra, em armas. Agora você diz que eu vou perder para você? O filisteu disse assim: eu vou pegar você na ponta da minha lança, e te levar lá em cima daquela árvore, e as aves de rapina vão comer a tua carne. Você para mim é um brinquedo. Agora você vem falar essas coisas. Mas Davi, ele disse: o Senhor te entregará na minha mão. Vamos guardar isso aqui. Meu filisteu, o Senhor te entregará na minha mão. A Ele seja a glória, Ele é o mesmo Senhor nosso. Então, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu
e as bestas da terra. Não é só você, é mais ainda. Mais gente vai estar morto. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém. E toda a terra saberá que há um povo de quem Ele é Deus, do qual você e eu somos parte. Amém. Glória a Deus. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor faz, não com espada nem com lança, porque o Senhor, do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Aí o filisteu podia assim, que palavra sem graça esse menino está dizendo. Agora, no versículo 50 e 51 diz: assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Quer dizer, sem que Davi viesse armado. Veja, pelo que, versículo 51, pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu caído, e tomou a sua própria espada, quer dizer, a espada do filisteu, e tirou-a da bainha. Sim, mas o filisteu não tinha nem tirado a espada da bainha, mas ele estava tão confiado que ele nem precisava. Quem tirou a espada da bainha do filisteu foi Davi. Ei, meu Deus! Desarmou o inimigo, mas pela maneira de Deus. Agora ele diz assim: e tomou a sua espada, tirou-a da bainha e o matou. Ele cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. E agora o desafio, o grito, os 40 dias, 2 vezes por dia que ele desafiava. Enquanto isso, Deus estava preparando Davi. Mas nós não vamos somente ficar olhando aquilo que foi o desafio daquele dia, mas o desafio dessa hora, o desafio nosso, o desafio hoje. Nós lembramos de São Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, ele expressa, versículo 26, 27 e 28, o desafio que ele enfrentava. Ele diz: em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, muitas vezes, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, tudo eram meios de ele ser desafiado. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. O pastor Paulo já tinha falsos irmãos naqueles dias? Ele diz em Atos 20, depois da minha partida, dentre vós, é porque eles já estão ali, se levantarão. Porque enquanto estou aí, eles não têm coragem. Mas quando eu partir, eles se levantarão. Agora ele diz: em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez.
Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas, o cuidado que eu tenho por vocês, porque eu vos tenho preparado para o casamento, para o marido, a saber, a Cristo. Preparo. Esse preparo começou lá, ele está concluindo agora. Ontem ouvimos o arrebatamento. O arrebatamento é estar preparado para entrar com ele para as bodas, para o casamento. E para quem ele convidou, ou quem ele escolheu, ele mesmo prepara. Mas existe um meio, e esse é o meio que nós temos. Agora você notou, né, todas estas condições que São Paulo estava enfrentando. Ele era desafiado com isso aqui, ele se deparava com isso. Agora nós vamos notar no livro de Eclesiastes, no capítulo 8, nós vamos ler o que está escrito no versículo 11, Eclesiastes 8 e versículo 11. Você preste bem atenção. A Bíblia diz: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Há pouco o pastor Paulo estava falando, mostrando aquele casal noivado, e dizendo o contrário disso é comum. Mas Deus não está no que é comum. Tanto assim, para você e para mim, a mensagem nunca deve se tornar comum. Porque São Paulo fala, quando escreve a Tito, que nós somos um povo seu, zeloso, especial. Você é especial. Agora, Deus escolheu as pessoas antes da fundação do mundo, que para Ele são especiais, somos nós. Amém. Somos nós. Agora, o que significa isso aqui? A consequência do mal, do que se pratica, não vem logo. O castigo não vem logo, a pena não vem logo, a morte não vem logo, a desgraça não vem logo. Então o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. É aquela enxurrada dos males que assolam esta era. Nunca o mal estava tão perto de um filho, de uma filha de Deus como agora. O mal está na tua mão, naquilo que você pode usar, ver da maneira errada. E lembramos nós que quando você semeia, você pode escolher a semente, mas quando você colhe, você não pode. Mas por que eu não posso quando eu colho? Porque você vai colher o que você semeou. Como você vai escolher? A nossa vida, a nossa conduta, nosso comportamento são semeaduras. Quantas mães, quantos pais. Esta semana eu falei para um moço e lhe disse, no curso da vida ministerial, já tive diante de mim casais chorando, porque disseram que agora estavam colhendo o que semearam, como algo escondido. Então nós vamos dizer, é o desafio, qualquer um, se você pode se esconder de Deus. Eu não consigo, mas eu consigo me esconder em Deus. Você também, você pode estar escondido debaixo do sangue de Jesus Cristo,
Mas nesse lugar não tem espaço para, foi falar tanto em desobediência. Então, não vem logo o juízo, não vem logo a colheita sobre a má obra, sobre o errado. Por isso, quando ia na escola, mais de 15 anos, lembro de meninos que gostavam de um pedir para o outro, jura, para jurar. E aí eles diziam, se eu estiver errado, ou se isso for mentira, eu quero que Deus me castigue. Deus não castigava, assunto de menino, e era mentira. Mas como o juízo não veio logo, não veio a colheita, como você vai colher amanhã o que você semeou hoje? Então, coração da humanidade, diríamos assim, está disposta para praticar todo o mal. Mas a nossa situação, o pastor mencionou, é diferente. Deus diz no final do Velho Testamento, você sabe qual é o livro de Malaquias, e no final do capítulo 3, versículo 17 e 18, a Bíblia diz: e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia que farei, serão para mim um particular tesouro, pessoas especiais. Veja, porque poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve, então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Então vereis a diferença. Mas essa diferença já existe hoje. Nós lutamos e guardamos por princípios. Foi mencionado, como mencionou as crianças, elas são desafiadas na escola. Jovens, então, nem se fala. São desafiados por outros coleguinhas, só você. Acha que só você é santinho. Acha só você vai para o céu. E outras tantas coisas. Eu faço essas coisas e também vou. Eu quero ver para onde que vão. Aquela professora de escola dominical, da qual o profeta fala, que ela fazia pouco caso de uma irmãzinha que se vestia corretamente, não cortava o seu cabelo, e essa dizia para a irmã: o teu pastor é um imbecil. Que era o profeta: o teu pastor é quadrado, é antiquado, é de outro tempo. Parece que eles diziam, parece que teu pastor é extraterrestre. E é mesmo. Nós não somos daqui, não. Nosso profeta veio de lá, ele veio nos ensinar. E agora a Bíblia diz: quando vier isto que está para vir, saberão que houve no meio deles um profeta. Eles vão saber, mas nós já estamos agora. E a mensagem do profeta está nos preparando para ir para algo melhor do que isso aqui. Eles vão saber depois. Então era verdade. Vão cobrar dos seus pastores que falavam para eles. Irmãos, lá na grande tribulação vai ter briga de irmãos de suas igrejas com seus pastores. Que aquela professora, quando ela estava para morrer, o pastor sempre tinha falado: não tem problema, tanto faz, o que tem? Ela estava doente, justamente que foi acometida por uma doença social transmissível, e chegou ao fim. Criancinhas estavam em volta, queriam ver
os anjos vir levar a sua professorinha de escola dominical. Mas ela chegou a dizer, quando percebeu que estava morrendo, chamou o seu pastor. Aí ela disse: me chame aquela irmãzinha, ela estava certa e eu estava errada. Naquela hora ela viu, e o pastor nervoso, fumando um cigarro atrás do outro, e levantou-se aquela mão de uma pessoa à morte, e com um dedo indicador apontou para ele: pastor, você me enganou, eu estou indo para o inferno, estou morrendo. Meu Deus, eu não quero nunca uma mão se levantar contra mim. Se você vai, Paulo diz, eu estou limpo do sangue de vocês. Você vai por teus próprios pés, mas por minha culpa não. E nós, pastores, estamos da mesma maneira. Por vezes vocês não se agradam do que nós falamos. O profeta diz: eu também não gosto disso, mas alguém tem que dizer isso, alguém tem que falar. Isso está registrado nos céus. É para o teu bem, é vida eterna. Permaneça nesse caminho. São João diz: não tem nada melhor do que o saber que meus filhos andam na verdade. A Ele seja a glória. Mas, veja, então vereis a diferença outra vez, mas essa diferença já existe agora. Deus seja engrandecido. Na mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, quando o profeta fala, dizendo uma palavra à igreja, no parágrafo 80, ele diz assim: amem uns aos outros acima de tudo, amem uns aos outros. Não importa o que o diabo tente dizer, porque ele está nos desafiando. O desafio vem algo que tem certeza do que ele pode e sabe. Você acha que Golias teria falado e feito tudo o que ele fez se ele soubesse que o menino Davi ia ser aquele que o derrubaria da sua posição? Ele teria se conduzido de outra maneira, mas ele debochou. Ele debochou do exército do Deus vivo, de Israel, do rei, e desse moço que era Davi. Tudo que é contra nós, de aparência, é maior, mas isso é tão grande, é tão tremendo, é tão forte. Eu não sei se eu consigo, você não consegue, nossas condições estão fracassando, você precisa de uma força maior. São Paulo disse: a lei do Espírito de vida, uma lei mais forte, me livrou da lei do pecado e da morte. Essa lei, ela foi determinada lá no Calvário a nosso favor, uma lei maior. A Bíblia diz: maior é aquele que está em nós. Não parece. Parecia que era maior aquele que estava em Davi, não parecia, mas era, e é também, agora em você e em nós, do que aquele que está no mundo. Agora, ele diz assim: vocês formam um grupo dócil. Lembre-se da minha advertência: Satanás não deixará isso ficar dessa maneira. Não deixará isso ficar dessa maneira. Há um desafio. Veja bem, ele atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele, introduzir em vosso meio. Então ele diz assim: agora, ele introduzirá algum crítico, algum incrédulo, e o fará se assentar e ter companheirismo com vocês na quietude e coisas assim. Então ele injetará esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa, e ele começará a ir com isso pela igreja. Não tomem partido disso, não tenham nada a ver com nenhuma dessas coisas. Permaneçam bem amorosos, dóceis e amáveis uns para com os outros. Veja, dóceis com a vida consagrada
amáveis, amorosos, suportando-vos uns aos outros. Dessa maneira, o profeta diz, isso é o que o diabo respeita. Você quer uma arma contra o inimigo? É isso aqui, incluindo o respeito e o silêncio. Agora, veja, vamos notar aqui, ó. Então ele injetará esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa. Não tenham nada a ver com nenhuma dessas coisas. Permaneçam amorosos, doces e amáveis uns para com os outros. Orem por esse homem também, ou essa mulher, seja quem for, para que eles sejam salvos também. Apenas orem por eles, e apeguem-se uns aos outros, e permaneçam com o seu pastor, e nunca formem grupos entre as pessoas. Deus tem um sistema, e eu creio que esse é o sistema de Deus, no qual você e eu, nós estamos. No parágrafo, continuando nisso, ele diz, 85, nós estamos nos últimos dias. Veja bem, agora, então ele diz, devemos amar-nos uns aos outros. E no 86, se você pensa que o irmão está um pouco errado, ou irmã, diga, não, nem disse para falar com ele, diga, Senhor, é para você orar, Senhor, não me deixe jamais ter raiz de amargura, não deixa eu, mas aí você diz, mas irmão, ele está errado, está com raiz de amargura, mas se você ficar apontando o seu erro, daqui a pouco é você que está com raiz de amargura. Não me deixe ter raiz de amargura. E eu digo, Senhor, não me deixe ter raiz de amargura. E você diz, Senhor, não me deixe ter raiz de amargura. A raiz de amargura faz mal para você, para quem a tem. Vem, envelhece antes do tempo. Agora, veja bem. Aí ele diz assim, ó, o afetará, quer dizer, não é? E tirará Cristo da minha vida. Esse ácido venenoso da malícia, da inveja, do rancor, somente levará o Espírito Santo bem longe de você. Isso o fará correr do tabernáculo. Isso matará o Espírito de Deus, o afastará, ou seja, o afastará para bem longe daqui, ferirá seu pastor, isto fará tudo. Estão vendo? Simplesmente se tornem mais unidos. No final do parágrafo 87 ele diz, falem bem uns dos outros. Quando você fala bem, o outro até pode ouvir. Quando eu creio que esse ajuntamento, esse companheirismo é para nós falarmos bem uns dos outros. Digam coisas agradáveis uns dos outros e então Deus vos abençoará. Veja, há um desafio, como nós vamos enfrentar e vencer desse desafio? Veja, o exército de Israel estava preocupado, né? O Davi foi lá para ver, o pai dele mandou ele, vai lá ver como estão os teus irmãos lá no exército. A coisa lá parece que não vivem e nem morrem, vamos lá ver como é que eles estão. Aí ele chegou lá, levou algumas coisas a mais para seus irmãos e, Davi, cuida, entrega as coisas aqui, vai embora de uma vez, porque a situação aqui está difícil. Mas o que está acontecendo? Olha lá, está vendo aquele homem? E o que tem esse homem? Você vê o tamanho dele? E o que tem o tamanho dele? O tamanho dele, ele está pedindo para um de nós lutar com ele. E por que vocês não vão? Eu não, Deus me livre. Foi uma situação, 40 dias ele vinha de manhã e de tarde.
40 dias, mais de um mês. Não é só no próximo, é no outro ainda, né? E agora? Aí eu disse, mas olha, vocês não têm coragem? Não. Então eu vou. Que é isso, você? Aleluia. Que morra um soldado, mas não você. Bom, mas eu não vou lá para morrer. Eu vou lá para encarar o desafio da hora. Aquela hora o desafio era esse. E o tamanho desse desafio, você acha que o tamanho do desafio de hoje é pouco? É muito maior do que aquele Golias era. Mas nós somos mais do que vencedores desse desafio. Agora, vindo para a mensagem somente uma vez mais, Senhor, nós vamos ler alguma coisa aqui que foi sugerido para essa confraternização. Veja, no parágrafo 99, encontramos, enquanto Sansão estava ali, recordando o seu erro, recordando aonde falhou, em sua consciência interna, vendo o que havia feito, que havia falhado com Deus, e que também havia falhado com o seu povo. Então o povo foi prejudicado, e agora a situação, e estando aí como um exemplo, como naquela hora Sansão estava, com um exemplo de derrota, aquela aparência, e ele viu, examinou tudo isso aqui, ó, né? Como um exemplo, pensando no que foi e no que era agora. Quando estava pensando desta maneira, ele clamou. Aí ele orou, ele buscou. Aí no parágrafo 100, o profeta diz: se a igreja nesta noite ficasse quieta por um minuto e olhasse para trás, para o dia de Pentecostes. Por que olhar lá? Ali foi o começo da nossa igreja. Aí foi o Espírito Santo movendo naquela igreja, ensinando naquela igreja. Aí ele disse: se pudesse olhar onde começou, dar-se conta da condição a qual tem trazido nossos credos, nossas discussões, e que clamasse de novo. Sansão clamou: Senhor, vinga meus 2 olhos. Se tão somente pudéssemos pronunciar esta mesma oração penitente: Senhor, estas coisas me têm cegado durante todo esse tempo. Ele sabia que havia um preço que tinha que pagar, e você também sabe. O pastor mencionou isso, pastor Zé Carlos, há pouco nesse sentido, né? Porque nós vamos precisar do Senhor. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Nossas condições estão fracassando. Sem mim nada podeis fazer, é São João 15, versículo 5. Agora, veja, Jesus disse: quando o aperto vier, quando vos conduzirem à lei, aos magistrados, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque eu vos darei. Só que ele vai dar à medida que as circunstâncias se apresentam. Não sei se pastores lembram, uma vez o pastor Joaquim perguntou sobre a terceira etapa, fazendo uma pergunta para mim, eu apenas disse: são acontecimentos e não doutrina. Que Jesus disse: quando isso acontecer, eu vou te dar. Então não é doutrina, é acontecimento para aquela hora. Eu confio nele. Você pode confiar nele, mas você também tem que dar lugar, né? Então ele diz assim, agora, né? Ele sabia que havia um preço. No 101,
O profeta Dismeda, minha esposa, me disse: tu vais através de toda esta nação, daqui para ali, todo o tempo, pregando, e logo regressas. E as pessoas seguem fazendo as mesmas coisas. Billy, o que adianta você se esforçar? Você se desgastar, Billy? De que eles têm servido isso? De que eles têm servido? Eu lhe disse, no dia do juízo haverá uma fita gravada, a grande fita de Deus. Você não é ignorante dessas coisas. Aqui, isto é ensinado constantemente para vocês. Pessoas de 30, 40 e mais do que isso, pessoas que vieram agora. Agora ele diz assim: vocês não ignoram estas coisas, Deus o dará a conhecer através do céu. Ele tem que ter uma voz pela qual haverá de condenar ao mundo. A sugestão da esposa dele era que parasse. Não adianta, não resolve, piora. Mas ele disse: eu tenho que continuar. No dia do juízo haverá uma fita, a grande fita de Deus, que condenará o mundo. Agora, ele continua dizendo, no parágrafo 103, em parte: o que necessitamos é de um mestre pedreiro, um homem com a palavra de Deus, com poder vindicado, para provar que Deus lhe tem enviado. Aí você vai lembrar de Davi. Davi não foi lá para isso, mas ele foi enviado. O pai dele o enviou: vai lá ver os teus irmãos, eu quero saber notícia deles, eu quero saber algo deles. Ele foi enviado, e quando chegou lá, ele se deparou com essa situação. O profeta veio e encontrou o mundo dessa situação. A esposa dele disse: não adianta, piora. Mas ele disse: eu vou continuar. E a nosso favor ele continuou. E nós temos a mensagem: ele foi enviado de Deus a nosso favor. E nós estamos vivendo por isso. Então ele diz: tem que haver alguém enviado por Deus. Então ele diz: vindicado para provar que Deus lhe tem enviado a estremecer a esta igreja, cortando todas as coisas mundanas e assim transformando em pedras. Nós somos pedras vivas, filhos e filhas de Deus, que irão formar este edifício à medida da estatura completa de Cristo. Amém. Deus seja louvado. Assim é correto. Agora, no 105, ele diz: se tão somente tivéssemos 5 pessoas, 5 membros em nossa igreja, digamos-lhes a verdade. Aqui é um lugar que a verdade é falada. Vocês são testemunhas disso. O que fazem com a verdade é assunto seu. Eu mencionei há pouco São João, quando ele escreve na terceira epístola. Sabe o que ele diz no versículo 4, terceira epístola de São João: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade, os seus convertidos à sua igreja. Eu não tenho maior satisfação, assim é com cada pastor, de saber que aqueles que são ensinados, que são apacentados, andam na verdade. Aleluia. São Paulo, quando ele escreveu aos Filipenses, ele disse assim: eu não quero ter trabalhado em vão. O que ele quis dizer? Eu quero chegar, mas eu quero que vocês cheguem também. Deus seja engrandecido. Agora, nós notamos, quando Jesus disse em São Lucas 6,46, Jesus falou um desafio: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? O que adianta? Eu desafio vocês a fazer o que eu vos mando fazer. E
em São Mateus, no capítulo 23 e no versículo 37, nós vemos Jesus chorando. Mateus 23, pela cidade, pelo povo, e ele disse: Jerusalém, São Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, e matas os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos? Desafio. Oh, como a galinha junta seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. São Mateus 25, versículo 10, no final diz: e fechou-se a porta, tu não quiseste. Em São Lucas capítulo 13, nós encontramos um curioso, uma pessoa vindo a falar com Jesus. São Lucas 13, versículo 23, e disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? Um curioso, ele queria saber quantos, 1.000, 5.000, 10.000, o que você quer saber quantos se salvam? Aí Jesus responde: porfiai por entrar pela porta estreita. Por que você está lá fora perguntando? Entra de uma vez. Porque eu vos digo, agora diz, muitos serão salvos. Não, muitos procurarão entrar e não poderão. E fechou-se a porta depois do preparo, e eles entram com o Senhor para as bodas. Quando o pai de família se levantar, será cerrar a porta, começardes a estar de fora e a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas em São Lucas 6,46, por que vocês me chamam Senhor? Agora, quando a porta está fechada, vocês me chamam Senhor. Mas quando ela estava aberta, vocês não fizeram o que eu pedi para vocês fazerem. Veja bem, abre-nos. E respondendo ele, você: eu não sei de onde vós sois. Mas vocês começarão a dizer: temos comido e bebido na tua presença, temos assistido às reuniões, temos assistido os cultos. E ele vos responderá: digo-vos que nem sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, a grande tribulação está ali, tão próxima para acontecer. Por que próxima? Porque antes disso acontecer, o arrebatamento acontecerá. Se a grande tribulação está perto, o arrebatamento está mais perto. Ele é antes disso aqui. Mas nós vamos ver mais um pouquinho aqui acerca desta mensagem. Agora, no 130, ele diz assim. Não, antes disso, nós vamos observar que foi mencionado antes. Aí entra o desafio. 123, aí ele diz assim: Sansão reconheceu ou conheceu sua condição caída. O que nós podemos dizer? Nós temos que reconhecer a nossa condição, que a nossa condição está fracassando. A nossa condição. Sem mim nada podeis fazer. Então ele diz assim: ele soube que não tinha forças para enfrentar o desafio da hora. A nossa força vem do Senhor, o Senhor é a força da nossa vida. O que você vai precisar é de buscar. Deus tem isso aqui, ó. Deus tem, eu vos darei. Eu vos darei. Quando precisar. Você tem que confiar, você pode confiar. Quando a viúva, nos dias de Elias, decidiu, o profeta diz, ela decidiu obedecer. Quer dizer, primeiro ela analisou, ela raciocinou. Ela disse: bom, tudo está perdido. O último que nós temos, eu vou preparar para mim e para meu filho, para comer e morrer.
Não comer e viver, não tem mais. E muitos já morreram de fome. E aí ela analisou tudo isso aqui, porque Deus tinha dito: vai lá que eu ordenei a uma viúva para te sustentar. Vocês parem e pensem uma coisa. Agora ele chega lá nessa situação: o senhor se enganou, o endereço não é esse. Ela disse que não tem nada. Como é que o Senhor ordenou ela para me sustentar? Mas nós temos que olhar, a maneira de Deus não é a nossa maneira, o pensamento de Deus não é nosso, o caminho de Deus não é nosso. Isaías 55 diz assim: não são vossos pensamentos os meus pensamentos. Mas Elias creu em Deus. Ora, se Deus disse isso, quando ela decidiu obedecer, houve um trovão, porque assim diz o Senhor: a farinha não vai acabar, nem o azeite vai terminar, até que o dia vier chuva, até que o dia em que o Senhor enviar chuva para produzir alimento outra vez. E agora ela foi e fez. E o que eu quero mencionar, que se Deus desse para ela, vamos dizer, barricas de farinha ou de azeite, a casa dela seria assaltada, não teria como. A fome em excesso faz o homem fazer qualquer coisa, rouba para matar a fome. Eles iam porque não tinha mais. Quando chegavam na casa dela, ou chamavam ela lá pelo nome: a senhora comeu hoje? Comi. O menino também, e o ancião também. Da onde a senhora pegou? Dali, ó. Eles iam lá, espichavam o pescoço, não tinha nada. Por quê? Porque Deus dava na hora que ela precisava. Deus vai te dar na hora que você precisar, creia nisso. Jesus, o meu Jesus diz: quando você tiver necessidade, eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir. Você crê nisso? Eu creio nisso. Deus o fará, Deus dará isso aqui. Então cada dia dava. No outro dia alguém veio lá: a senhora comeu hoje? Comi. Não comi nada. E da onde a senhora pegou? Dali. Aí ela olhar, não tinha nada ali. Ele só dava quando ela precisava. E assim é com você, é comigo. Ele vai dar. Ele está nos dando essa reunião porque nós precisávamos disso. Ele está nos dando essa palavra porque nós precisávamos disso. Isso aqui é um estímulo para a nossa fé. Ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque é o Senhor que começou essa boa obra, é o Senhor que vai aperfeiçoá-la. Veja bem, agora ele diz assim: enfrentar o desafio da hora. Ele estava ali, ele mesmo ali. E no 124, assim também a igreja sabe que, sabendo nessa condição corrupta e imoral, nunca poderá enfrentar o desafio da hora. Com que o profeta diz aqui, ó, eu gosto demais dessa parte final de uma palavra à igreja: falem bem uns dos outros, digam coisas agradáveis uns dos outros, e então Deus vos abençoará. Aí você diz: eu quero que Deus me abençoe. Então fale coisas boas, faça coisas boas, pense coisas boas, tá? O falar. Veja, essa viúva teve que decidir, Davi teve que decidir, teve que dar um passo. Saul até disse: você vai mesmo? Vou. Então pega a minha armadura aqui. Eu não vou não, mas a minha armadura, a minha arma está sobrando. O doutor Saul falou para ele. Aí, para respeito e obediência ao rei, Davi colocou. Aí ele disse: eu não me dou bem com isso aqui não. Isso aqui não serve para mim. Com o que você vai? Davi, com o que você vai enfrentar o Golias? Irmão, com o que você vai enfrentar o Golias? Com aquilo que vem de Deus, irmão. Eu tenho uma experiência, eu tenho algo de Deus em minha vida. Eu enfrentei o leão, eu enfrentei o urso. Não só enfrentei, mas matei. Mas com o quê?
a espada do Golias, a espada do Saul. Meu Deus, esse é o nosso Deus, esse é o teu Deus. Aí ele diz assim, ó, como vai enfrentar o desafio da hora, irmãs? O mal necessário. Essa semana falando com uma pessoa sobre o avanço da tecnologia, uma pessoa lá de fora, tá? Aí sabe o que ele falou? É o mal necessário. Pessoa lá de fora fala isso. Aí eu lembrei que o pastor Joaquim sempre fala, as escolas, o estudo é o mal necessário. E eles já estão vendo que é o mal necessário. Mas não tem como segurar. Mas também ninguém segura você e a mim para irmos ao arrebatamento. Isso aqui ninguém segura, isso lá ninguém segura, isso aqui também ninguém segura. Aí eles dizem, onde é que se vai parar? E nós sabemos onde nós vamos parar. Ei, glória a Deus. Então, agora, Deus não olha os grandes números. Veja, Ele está buscando caráter. Agora, Ele menciona no 129, dizendo, veja, observe, enquanto os filisteus se regozijavam sobre a sua vitória, eles se alegraram, fizeram festa. Então, alguém disse para mim, eu, estando na igreja, no tabernáculo, na mensagem por muito tempo, disseram, nós perdemos o nosso tempo. Perdemos o nosso tempo vindo aqui. Que pena que vocês perderam o tempo. Agora nós vamos aproveitar. Vai, aproveite, porque é pouco tempo. Vai lá, aproveite, que é para pouco tempo. Olha, os filisteus se regozijavam. Sua vitória, está vendo? Né? Dizem para nós, não chegaram a notar que ele levantou a sua cabeça, movendo seus lábios em oração, enquanto as lágrimas brotavam das covas que uma vez tinham olhos. Eles não notaram, eles não estão notando que o arrebatamento está em pleno processo. Eles não percebem que algo está acontecendo conosco, gente. É um desafio, irmã. Você pode desafiar, porque você tem com que desafiar. Vá ao encontro deste mal que é muito maior, mas o Deus que você serve é maior ainda do que qualquer outra coisa. Eles desafiam, nós somos desafiados, mas lágrimas brotavam das covas que uma vez tiveram olhos. Eles que estavam em festa não notaram. Eles estavam se alegrando muito, mas ele desejava que Deus voltasse a se manifestar outra vez. Deus se manifestasse outra vez a essa Jezabel. Oh, se pudéssemos ter alguns Sansões que desta maneira se levantassem. Oh, igreja, nós não necessitamos de uma nova denominação, não necessitamos de começar outro credo, outra chuva tardia. O que nós necessitamos é do poder de Deus na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em outro lugar ele diz, não precisamos outra bomba, outros exércitos, outro governo, nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Ele estava consciente do que sucederia se Deus respondesse à sua oração. Deixa as coisas acontecer. Na reunião, alguém falou de que altura nós temos que cair para acordar. Alguém lá na reunião, pastores, mencionou isso aqui, ó. Mas a Bíblia diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então ele diz assim, né? Ele sabia o que ia acontecer. Agora, no parágrafo 131, estás tu disposto a morrer? Esse é o problema nisto, queres manter-te vivo para Hollywood
e ao mesmo tempo viver para Deus. Não tem jeito de viajar em duas direções ao mesmo tempo. Não tem como. Agora, no 132, em parte, ele diz assim: ó igreja do nome de Jesus, que igreja gloriosa! Nós somos especiais para Deus. Veja, igreja gloriosa, que nome tão glorioso, o nome de Jesus. Estás tu pronto a morrer? Estão vocês dispostos a pagar o preço do verdadeiro sacrifício, fazendo-o sinceramente? Não é simplesmente vir dizer: eu vou prová-lo. Virá um grande estrondo do céu, porque Deus sabe que vai ser necessário isso acontecer. Porque nós às vezes não estamos assim acordados como devíamos estar. Não é simplesmente vir e dizer: vou prová-lo para ver o que resulta daquilo. Fazendo assim, não estás pronto. Tu deves estar disposto a morrer e a pagar o preço. Vários irmãos lembram que estamos falando isso para as pessoas. As pedradas é você que vai receber. A decisão é você que vai tomar. Mas a bênção é você também que vai receber. Então ele diz assim, aí, vocês mães, no 133, aí ele diz: vocês pais, aí você lembra a escolinha das crianças, o que há no porvir agora, estão bem, cantando, orando, participando, sendo ensinados, estão prontos para estabelecer o altar em sua casa, expulsar a televisão, estão prontos para expulsar da mesa esse jogo de baralho, esses livros cômicos, hoje é mais de livros, que seus meninos leem, preparando suas mentes infantis para o estrondo que o diabo lhes haverá de dar. Ora, se o profeta diz que o diabo dará um estrondo, e esse estrondo já veio para nossas crianças, e Deus não vai ter um estrondo? Meu Deus, o estrondo do seu Espírito, que infundirá na noiva um tremendo batismo do Espírito Santo até levá-la no arrebatamento. Veja, estás disposto a estabelecer um antigo altar familiar outra vez? Agora, veja bem, aí ele diz assim, e agora? No parágrafo 134, em parte, ele sabia quanto isto lhe ia custar se Deus respondesse à sua oração. Agora ele diz a condição, no parágrafo 136, no final: com uma congregação tão envenenada, um contra o outro, de tal maneira que quase não se falam quando se encontram na rua, quando a verdade é que somos chamados a ser moldados numa só massa de barro pelo Espírito Santo. Mais uma vez pergunta: estás disposto a clamar? Permita que suceda mais uma vez. Agora, no 136 final, ele diz: se pudéssemos sentir o Espírito vindo em nossas reuniões de oração, o Espírito vindo nesses ajuntamentos, não é por passeio, é para um aproveitamento espiritual, vindo nas quartas-feiras à noite ou em nossa escola dominical, e sentir as fibras dos músculos do poder de Deus entesando-se, onde o Espírito Santo pudesse vir e entrar, não numa crítica, mas num genuíno espírito, para revelar o segredo do coração e para tirar o pecado que esteja ali e expulsar
todo o mal que pudesse estar. Agora, enquanto suas fibras começaram a entesar-se, ele disse: deixa-me morrer com eles. Eu nasci para destruí-los, deixe-me morrer com eles. E suas fibras, seus músculos se entesaram. Seus músculos grandes receberam forças. O Espírito começou a mover-se sobre ele. E ele torceu aquela coluna pelo seu poder e tudo veio abaixo. Tudo que necessitamos é uma sincera oração, somente uma vez mais. Senhor, faça isto. E o profeta diz: deveríamos já estar na terra prometida, devíamos ter chegado e ainda nos encontramos vagando ao redor do deserto. Então, a maior vitória de Sansão sucedeu. Como desejo ver de pé a igreja do Deus vivo. Aleluia, eu creio que você e eu, nós somos parte da igreja do Deus vivo. Como desejo ver a igreja do Deus vivo nesta noite, dizendo uma vez mais: Senhor, envia-nos um avivamento, ainda que custe tudo. Senhor Deus, uma vez mais, permita ver Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e para sempre. Dá-me a saber que Tu estás perto de mim. Dá-me a saber que Ele está aqui para cuidar de mim, Senhor. Eu estou disposto agora. É para a glória do Senhor. Aleluia. E ele disse no 145: agora, ó igreja, nós cremos que Jesus Cristo não está morto. Ele se levantou dos mortos. Ele está aqui. Se eu não tivesse esta convicção, eu não diria o que eu estou dizendo. Eu sei que Ele está aqui. E Ele se prova a si mesmo aqui. E Ele sempre está aqui para vindicar a sua palavra. Se Ele estivesse aqui nesta noite, que diria? Ele viria e nos tornaria outra vez a sua palavra. Glória a Deus, dizendo as mesmas coisas que ele disse ali. Nós vamos na parte da oração 154. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Você incline a sua cabeça, medite em tudo que foi falado. E o profeta diz, né? Ele diz para dizer: diga ao Senhor, diga você ao Senhor. Você entre junto nas palavras do profeta, quando ele diz: por nós assim, Senhor, aqui estou, cego também, tenho vergonha de mim mesmo, estou aqui professando ser um cristão e ainda vivendo da maneira como vivo. Estou envergonhado de mim mesmo. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Cura-me fisicamente, cura-me espiritualmente. Faça-me teu, Senhor. Sinto o teu Espírito Santo vir sobre mim, Senhor. O irmão Brana disse que tu estavas aqui conosco e eu o creio. Eu creio agora porque sinto a ti. Eu sei que tu estás aqui, Senhor. O Deus do céu responderá a tua oração. Simplesmente creia agora e permita que a mensagem entre profundamente em ti. Simplesmente ore, tenha fé, não duvide, creia somente em nome do Senhor Jesus Cristo. Confirma, Senhor Deus, esta palavra, esta oração, este clamor, esta súplica. Eu dependo de Ti, nós dependemos de Ti. Mas é o Senhor que começou, é o Senhor que vai aperfeiçoar e completar. E a nossa alma se alegra, dizendo: eu sei em quem tenho crido, eu sei de quem é esta mensagem, eu sei de quem é esta palavra, eu sei o que esta palavra está fazendo.
está nos preparando para aquela hora. Dê-nos o teu perdão. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.